بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certamente que todos os louvores são para Allah, nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquilo que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquilo que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E a melhor das orientações é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E as piores coisas são as invenções. E todas as invenções são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos. Na tradução desta palestra do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, intitulada العقيدة الصحيحة وما يضادها. A crença correta e aquilo que se opõe a ela. Na continuação daquilo que foi mencionado anteriormente acerca da crença do povo da Sunnah nos nomes e atributos de Allah Jalla Jalaluhu, o Sheikh Hafidhahullahu Ta'ala disse, o Sheikh Rahimahullahu Ta'ala disse: e todo aquele que contradiz a crença do povo da Sunnah nos nomes e atributos cairá, sem dúvida alguma, na oposição das evidências. Cairá, sem dúvida alguma, na oposição das provas. Na oposição das provas dos textos sagrados e nas evidências racionais. E haverá, evidentemente, uma contradição entre aquilo que afirma e aquilo que nega. Então o Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, nos diz que, na continuação daquilo que foi dito anteriormente, e continuamos a falar da crença de Ahlus Sunnati wal Jama'a fil asma' e was sifat, fil asma' e was sifat, nos nomes e atributos de Allah Jalla Jalaluhu. Então o Sheikh disse: e todo aquele que contradiz a crença do povo da Sunnah, todo aquele que contradiz a crença
de Ahlus Sunnati wal Jama'a nos nomes e atributos cairá, sem dúvida alguma, na oposição das evidências, na oposição das provas dos textos sagrados e nas evidências racionais. E haverá, evidentemente, uma contradição entre aquilo que afirma e aquilo que nega. Isto é, haverá evidentemente uma contradição entre os nomes e atributos que afirma e os nomes e atributos que nega e que rejeita. E aqui o Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, não detalhou, não deu mais detalhes. Mas, só para dar uma ideia do que se trata, há certas seitas que se desviaram neste ponto. Isto é, nos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Entre estas seitas, umas negaram todos os nomes e atributos, negaram todos os atributos. Entre estas seitas que desviaram neste ponto, nesta questão que são os nomes e atributos, algumas delas negaram todos os atributos. Negaram todos os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Outras afirmaram apenas 3 atributos. Outras seitas afirmaram apenas 3 atributos. E negaram todos os outros. E outras seitas apenas afirmaram 7 atributos e negaram ou renegaram todos os outros. Então aqui temos, entre as seitas que se desviaram, há umas que negaram, rejeitaram todos os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Outras seitas afirmaram unicamente 3 e negaram todos os outros. E outras seitas afirmaram ou aceitaram unicamente 7 e negaram e rejeitaram todos os outros. Desta forma, a palavra do Sheikh, rahimahullah ta'ala, será mais clara logo que disse, e aqui nos referimos ao que disse anteriormente, que haverá, sem dúvida, uma contradição entre aquilo que afirmam e aquilo que negam, pois estas seitas desviadas, em oposição à crença correta, se contradizem logo que afirmam certos atributos e negam todos os outros. Depois o Sheikh, rahimahullah ta'ala, disse: quanto a Ahlus Sunnati wal Jama'a, quanto ao povo da Sunnah e do grupo, afirmam para Allah Jalla Jalaluhu aquilo que Allah Jalla Jalaluhu afirmou para ele próprio. Então aqui o Sheikh, rahmatullahi alayhi, nos vai dar a crença, a regra fundamental do povo da Sunnah, de Ahlus Sunnah, acerca dos nomes e atributos. Dizendo, quanto ao povo da Sunnah e do grupo, afirmam para Allah Jalla Jalaluhu aquilo que Allah Jalla Jalaluhu afirmou para ele próprio no seu livro, isto é, no Alcorão, ou que afirmou para Allah Jalla Jalaluhu o seu mensageiro sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam na sua sunnah autêntica, o seu mensageiro Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na sua sunnah autêntica. Então temos aqui a regra fundamental, que é que Ahlus Sunnati wal Jama'a afirmam para Allah
Tabaraka wa ta'ala, aquilo que Allah Tabaraka wa ta'ala afirmou para ele próprio no seu livro, no Alcorão. Mas também afirmam para Allah Subhanahu wa ta'ala aquilo que o seu mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam afirmou para ele na sua sunnah autêntica. Afirmam os nomes e atributos sem, porém, assemelharem Allah Jalla Jalaluhu às suas criaturas. E negam a semelhança sem, porém, negarem os nomes e atributos pelos quais se descreveu Allah Jalla Jalaluhu. Repito, afirmam, isto é, Ahlus Sunnati wal Jama'a, afirmam os nomes e atributos sem, porém, assemelharem Allah Jalla Jalaluhu às suas criaturas. E negam a semelhança sem, porém, negarem os nomes e os atributos pelos quais se descreveu Allah Jalla Jalaluhu a ele próprio no seu livro e pelos quais o descreveu o seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam na sua sunnah autêntica. E desta forma triunfaram e se protegeram da contradição na qual caíram as seitas desviadas, e assim agiram consoante todas as evidências, aplicando todos os textos sagrados revelados acerca desta questão. Então o Sheikh nos diz aqui que desta forma Ahlus Sunnati wal Jama'a triunfaram e se protegeram da contradição na qual caíram as seitas desviadas. E assim agiram consoante todas as evidências, consoante todas as provas, aplicando todos os textos sagrados revelados acerca desta questão, isto é, acerca da questão dos nomes e atributos, acerca da crença fil asma'i wal sifat, acerca da crença nos nomes e atributos de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Depois o Sheikh rahimahullah ta'ala diz: e esta é a sunnah de Allah Jalla wa Ala, isto é, o procedimento de Allah Jalla wa Ala, que é que aquele que se apega, que se agarra firmemente à verdade com a qual foi enviado o seu mensageiro sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, e que se esforça o mais possível no seu apegamento a isso, e que pede a Allah Tabaraka wa Ta'ala sinceramente o sucesso na sua procura da verdade, Allah lhe concederá o alcance da verdade que procura. Esta palavra é extremamente benéfica. É um ponto super importante que requer que a pessoa compreenda. E vou repetir esta palavra tão importante. O Sheikh nos diz que e esta é a sunnah de Allah Jalla Jalaluhu, isto é, o procedimento de Allah Tabaraka wa Ta'ala, que é que aquele que se apega, aquele que se agarra firmemente à verdade com a qual foi enviado o seu mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e que se esforça o mais possível no seu apegamento, a isso, isto é, a esta verdade com a qual foi enviado o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, e que pede a Allah Tabaraka wa Ta'ala sinceramente o sucesso na sua procura da verdade, Allah lhe concederá
o alcance da verdade que procura. De maneira resumida, a pessoa que é sincera na sua procura, na sua pesquisa da verdade, aquele que procura a verdade, aquele que procura o caminho correto, aquele que foge do desvio, aquele que tenta o mais possível de se apegar à verdade e que a procura e que é sincero nesta procura e que invoca Allah subhanahu wa ta'ala sinceramente de lhe dar o sucesso nesta verdade que procura, Allah subhanahu wa ta'ala lhe concederá o alcance da verdade que procura. Isto é, a pessoa procura a verdade e pede a Allah subhanahu wa ta'ala sinceramente esta verdade e que logo que a verdade lhe vem com as suas provas, com as suas evidências, a pessoa segue, a pessoa pratica, então Allah subhanahu wa ta'ala não vai abandonar esta pessoa. Ele vai dar e vai lhe conceder o alcance da verdade que procura. E o Sheikh rahimahullah ta'ala menciona nesta ocasião uma evidência que é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. Allah subhanahu wa ta'ala diz consoante o sentido do versículo número 18 de Surat Al-Anbiya, versículo número 18 de Surat Al-Anbiya, e nós lançamos a verdade sobre a falsidade que a destrói e a faz desaparecer. E nós lançamos a verdade sobre a falsidade que a destrói e a faz desaparecer. Isto é, a verdade é lançada sobre a falsidade e esta falsidade será destruída e desaparecerá. Depois, e para terminar, este que é o primeiro fundamento da fé, o Sheikh rahimahullah ta'ala mencionou a palavra, o dito de um imam da ciência do tafsir, da explicação, da ciência da explicação do Alcorão, que é Al-Hafidh Ibn Kathir. Al-Hafidh Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, acerca da crença do povo e do grupo nos nomes e atributos de Allah tabaraka wa ta'ala. Então, o Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz aqui mencionou a palavra de um grande sábio da Sunna que é Al-Hafidh Ibn Kathir acerca de aqidatu ahli sunnati wal jama'a fil asma'i wa sifat, acerca da crença do povo da Sunna e do grupo nos nomes e atributos de Allah Jalla wa Ala, dizendo, e Al-Hafidh Ibn Kathir mencionou na sua famosa explicação do Alcorão uma palavra bastante benéfica acerca deste ponto, e convém aqui de a mencionar. Esta palavra benéfica se refere à explicação da palavra de Allah tabaraka wa ta'ala, يقول الله تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. Allah subhanahu wa ta'ala disse, consoante o sentido do versículo número 54 da Surat Al-A'raf, veramente Allah é o vosso Senhor, aquele que criou os céus e a terra em 6 dias. Em seguida, estabeleceu-se sobre o seu trono. Veramente Allah é o vosso Senhor, aquele que criou os céus e a terra em 6 dias.
Em seguida, estabeleceu-se sobre o seu trono. Então, esta palavra mencionada pelo Sheikh Abdul Aziz ibn Baz e dita pelo Imam Ibn Kathir, Al-Hafidh Ibn Kathir, está presente na sua explicação deste versículo. Então, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, disse: e acerca desta questão, isto é, da questão dos nomes e atributos, muita coisa foi dita. Isto é, Ibn Kathir que nos diz que acerca desta questão, os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, muita coisa foi dita. E não é o momento de mencionar aquilo que foi dito, mas sim de dizer que, nesta questão, e aliás, como em todas as questões, seguimos o caminho dos nossos predecessores piedosos, as-Salaf as-Salih. Aqui Ibn Kathir nos dá um fundamento da Ahl Sunnati wal Jama'a, do povo do grupo, do povo da Sunna e do grupo, que é que nós seguimos o caminho dos nossos predecessores piedosos, de Salaf as-Salih, em todas as questões, em todos os assuntos. Então Ibn Kathir nos diz que muita coisa foi dita acerca desta questão. E não é o momento de mencionar aquilo que foi dito, mas sim de dizer que nesta questão, e aliás, como em todas as questões, seguimos o caminho dos nossos predecessores piedosos, as-Salaf as-Salih, como por exemplo Malik, Al-Awza'i, Al-Thawri, Al-Layth ibn Sa'd, Al-Shafi'i, Ahmad, Ishaq ibn Rahuya e outros, dentre os líderes dos muçulmanos, dentre a Immatul Muslimin. Que estes líderes sejam antepassados ou contemporâneos. E o caminho dos predecessores piedosos sobre esta questão é de compreender os nomes e atributos de Allah Jalla Jalaluhu tal como nos vieram nos seus sentidos aparentes, sem takyif, sem configuração, nem tamthil, nem comparação, nem ta'atil, nem rejeição. E aquilo que vem diretamente à mente daqueles que assemelham a Allah às suas criaturas é rejeitado e renegado para Allah Jalla wa Ala. E aquilo que vem diretamente à mente daqueles que assemelham a Allah às suas criaturas é rejeitado e renegado para Allah Jalla wa Ala. E isto porque nenhuma criatura se assemelha ao Criador. Nada lhe é semelhante. Pois nada lhe é semelhante, porém ele ouve tudo e vê tudo. Pelo contrário, a questão é como foi esclarecida pelos líderes da Sunnah, a Immatul Sunnah. E entre eles, Nu'aym ibn Hammad al-Khuza'i, que era o Sheikh de Al-Bukhari, rahimahumullah, que disse: من شبه الله بخلقه كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات
الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفي عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى. Então, Nu'aym ibn Hammad al-Khuza'i, que era o sheikh de Al-Bukhari, rahimahum-Allah. O que é que este imam disse acerca dos nomes e atributos? Acerca da crença nos nomes e atributos. Disse uma palavra que é riquíssima, que é: aquele que assemelha Allah às suas criaturas, descrê. Aquele que assemelha Allah às suas criaturas, descrê. E aquele que rejeita, que renega os atributos que Allah se atribuiu a ele próprio, descrê. E aquele que rejeita os atributos que Allah se atribuiu a ele próprio, descrê. E todos os atributos através dos quais Allah se descreveu a ele próprio e que o descreveu o seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, não são comparáveis, não são semelhantes aos das suas criaturas. Portanto, aquele que aceita e confirma para Allah Azza wa Jal os seus nomes e atributos nomeados no Alcorão e na Sunna autêntica, da forma que convém à grandeza e ao esplendor de Allah Azza wa Jal, e que rejeita e renega para Allah Jalla wa Ala qualquer que seja o defeito ou imperfeição, terá assim tomado o caminho correto. Repito esta palavra riquíssima de Nu'aym ibn Hammad al-Khuza'i, o sheikh de Al-Bukhari, rahmatullahi alayhima, que disse: aquele que assemelha Allah às suas criaturas, descrê. E aquele que rejeita os atributos que Allah atribuiu a ele próprio, descrê. E todos os atributos através dos quais Allah Jalla wa Ala se descreveu a ele próprio e que o descreveu o seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, não são comparáveis nem semelhantes aos das suas criaturas. Portanto, aquele que aceita e confirma para Allah Azza wa Jal os seus nomes e atributos nomeados no Alcorão e na Sunna autêntica, da forma que convém à grandeza e ao esplendor de Allah Tabaraka wa Ta'ala, e que rejeita e renega para Allah Jalla wa Ala qualquer que seja o defeito ou imperfeição, terá assim tomado o caminho correto. Temos aqui nesta aula um esclarecimento completo da crença do povo da Sunna e do grupo nos nomes e atributos de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.